Vamos lá, galera. Hoje nós vamos explorar junto o fascinante livro que chama Mindset. Mindset quer dizer Nova Psicologia do Sucesso, escrito por Carol S. Dweck. Esse livro conduz uma jornada espetacular sobre a nossa mentalidade e como ela tem poder realmente de transformar a nossa vida. Esse livro eu terminei de ler ele, na verdade, segunda vez semana passada, e eu vou falar para vocês uma coisa. Eu li ele 2 vezes em seguida e ele é incrível, esse livro. Então, eu fiz um resumo para você aqui. Escuta esse áudio, vai ajudar vocês bastante, toma notas e depois, obviamente, eu recomendo muito a leitura do próprio livro. Mas por que a gente fala de mentalidade aqui no canal? Porque mentalidade e desenvolvimento pessoal são os motivos principais para ter sucesso ou fracasso no nosso mundo. Mais importante que dinheiro, mais importante do que sucesso profissional, você tem que ter desenvolvimento e a mentalidade certa. Então, nesse livro nós temos várias dicas valiosas sobre como alcançar sucesso na vida, sobre trabalho, sobre finanças, ajustando nossa mentalidade, aprender a enxergar desafios como oportunidade, extrair lições de nossos erros, manter forte diante a adversidade que a vida tem, ok? E esses são ingredientes fundamentais para realmente realizar nossos maiores sonhos. E essa obra não é apenas um livro, mas sim realmente um convite para desvendar o poder da nossa mente e conquistar sucesso pleno. Então eu escolhi 7 lições, tinha muitas lições, na verdade o livro é bastante intenso, tem muitas coisas. Eu peguei alguns que chamam mais atenção. Veja se você leu, depois você escreve se tinha outras lições que você pegou. A primeira lição que a gente precisa entender é realmente entender o poder do mindset. Mindset, em tradução para português, é a mentalidade. A primeira lição que a gente precisa entender são o impacto do nosso mindset. Quer dizer, ela apresenta o conceito que nós temos 2. Ela fala de conceito de mindset fixo, quer dizer mentalidade fixa, versus mentalidade de crescimento. Explica que quem tem mentalidade de crescimento, ele acredita que nossas habilidades pode evoluir com dedicação e esforço. E por outro lado, quem tem mentalidade fixo, mindset fixo, ele simplesmente crê que as habilidades, os talentos, a inteligência é fixa. Quer dizer, o que você tem, isso que você tem, não melhora, não muda, não diminui, não cresce. Só essa parte. Então, o problema com isso é que quem acredita muito que a inteligência dele, por exemplo, ela não melhora, ou o talento é suficiente, ele tem muito medo de enfrentar desafios na vida. Por quê? Porque quando você acredita que você é inteligente, mas alguém desafia a sua inteligência, você tem medo de aparecer burro. Então, em vez de ser desafiado e aparecer burro, você faz o quê? Você simplesmente foge dessa parte. Essas partes, e eles, obviamente, pessoas que têm mentalidade fixa, eles não querem ouvir críticas, nem que sejam construtivas. Por quê? Porque eles simplesmente têm medo. Medo de aparecer tolos. E a questão é que muitas vezes pessoas que têm mentalidade fixa, eles não vão alcançar o verdadeiro sucesso, o verdadeiro potencial que eles têm na vida. Agora, por outro lado, quem adota uma mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, ele acredita que tudo pode ser desenvolvido. Os talentos, o conhecimento, a inteligência, ele é aberto para aprender, ele não tem medo de críticas construtivas, ele não tem medo de obstáculos, não tem medo de desafios, ele aceita que tudo faz parte de melhorias que ele pode para atingir realmente seu potencial maior. A ideia mais importante desse livro é que fala que os talentos, as habilidades, a inteligência, tudo isso, eles podem ser desenvolvidos ao longo do tempo. Obviamente, com esforço, com dedicação, simplesmente com aprendizado contínuo. E quando você entende, quando a pessoa tem essa perspectiva que ele pode melhorar, então a pessoa não tem medo de desafios, não tem medo de provas. Ele entende que mesmo que ele erra, ele pode buscar constantemente autodesenvolvimento. Segunda lição extremamente importante que o livro destaca: não tenha medo de fracassar. Se a gente vai olhar pessoas que têm mentalidade de crescimento, eles não têm medo de tentar coisas novas, porque eles sabem que mesmo que eles vão falhar, isso não representa que eles são fracassados, representa apenas que eles ainda não estão preparados, que eles precisam desenvolver, que precisam evoluir, que precisam aprender mais, buscar mais conhecimentos. Então, eles entendem que as falhas, os fracassos são apenas parte do caminho do crescimento. E não tem como evoluir, não tem como crescer na vida se você não fracassa, se você não tenta. Agora, pessoas que têm mentalidade fixa, eles morrem de medo de fracasso. Por quê? Porque para eles o fracasso representa, cada vez que eles falam, que eles são os fracassados. Como eles não acreditam no potencial que eles podem evoluir, eles não acreditam no potencial que eles podem desenvolver as habilidades, desenvolver o talento deles, eles acreditam que quando você falha na vida, isso representa realmente que você é um fracassado. Então, o que eles fazem? Pessoas que têm mentalidade fixa, eles simplesmente evitam. Eles evitam tentativas, eles evitam desafios, eles evitam sair da zona de conforto, justamente para não precisar enfrentar e talvez fracassar. E esse é péssimo. Por quê? Porque a vida ela é em constante evolução. Se você não vai tentar coisas novas, se você não vai falhar, quer dizer que você nunca tentou. Se vocês pegam, por exemplo, o Thomas Edison, o inventor da lâmpada,
Se vocês pensam, ele falhou milhares de vezes antes dele conseguir alcançar, descobrir a fórmula, descobrir o material realmente que criou a lâmpada. Imagina se ele tivesse mentalidade fixa, melhor não tentar porque ninguém vai achar que eu sou burro, que eu tento alguma coisa que ninguém inventou. Não, essa é a única forma. E cada tentativa de fracasso, entre aspas, é um passo que você está mais perto dos resultados que você realmente quer na vida. E essa é a única forma. A questão não é quantas vezes você fracassa na vida. É a questão da atitude que você tem de um fracasso para o outro. Se você, entre aspas, fracassou, não deu certo, você aprendeu mais uma forma que não funciona. Mas se você levanta e tenta de novo, você está um pouquinho mais perto do sucesso. No Brasil, infelizmente, nós temos muito essa questão de que uma pessoa que, por exemplo, que empreendeu e faliu, nossa, é um fracassado, nossa, gastou dinheiro, entendeu? Mas não é. Se vocês pensam, nos Estados Unidos, eles dão muito valor, por exemplo, para as pessoas que já tentaram vários negócios até que eles deram certo. Por quê? Porque uma pessoa que tentou vários negócios quer dizer que ele já fracassou, já tentou, já sabe a decepção, já sabe o que deu errado, sabe o que ele precisa melhorar, sabe que ele escolheu errado os sócios, o investimento, os recursos. Quando você nunca tentou, nunca fracassou, provavelmente você não tem nenhuma bagagem para realmente dar certo na vida. Então, o fracasso faz parte do sucesso. Ele não é um obstáculo, ele é uma parte importante. Terceiro ponto, terceira lição. E essa lição me pegou bastante quando eles falam sobre desenvolvimento de filhos, família, outras pessoas. Isso é muito importante. Todo mundo sabe que a maneira que os filhos, que as crianças pensam sobre si, é muitas vezes baseada no olhar da sociedade, das outras pessoas, especialmente, obviamente, dos pais e dos professores para eles. Isso tem efeito direto no seu desenvolvimento e no seu aprendizado, certo? Agora, olha uma coisa interessante. Todos nós sempre aprendemos que a gente tem que elogiar nossos filhos, porque quanto mais você estimula, fala que ele é incrível, ele isso ajuda para ele porque aumenta a autoestima. Mas olha que interessante, um conceito extremamente interessante nesse livro. Importante elogiar, mas elogiar as coisas certas. Muitas vezes você elogia seu filho quando ele, por exemplo, mostra notas boas da escola. Fala, nossa filho, parabéns, como você é inteligente. Errado. Muitas vezes você fala para ele, nossa, filho, você tirou nota 10 e nem vi você estudando. Incrível, como você é inteligente, como você é talentoso, como você é incrível, como você é super, tem talento, como você tem facilidade e tudo isso. Quando você olhar para esse tipo de elogio, parece uma coisa super positiva. Nossa, mas pensa comigo. Quando você fala para ele que ele é super inteligente, você não elogiou que ele esforçou, que ele estudou. O que ele entende disso? Que ele é muito inteligente, não precisa estudar, não precisa esforçar. Mas o que isso cria na subconsciência dele? Que quando ele vai ter alguma prova, que ele vai ter dificuldades de passar ela, ele não vai pensar que ele não passou porque ele não estudou, que ele não esforçou. Ele não passou ela porque ele não é tão inteligente quanto ele acha. E isso é uma coisa, ninguém quer ser desafiado pelo aquilo que ele acha de si mesmo. Se eu acho que eu sou inteligente, eu tenho medo que alguém vai me desafiar e mostrar que eu não sou. Se alguém fala que eu sou super talentoso, eu tenho medo que alguém vai desafiar e mostrar que eu não sou tão talentoso, que eu não tenho tanta habilidade. E o que acontece? As pessoas que não entendem que têm mentalidade fixa, que acham que o talento que eles têm, a inteligência que eles têm, as habilidades que eles têm, eles não podem desenvolver, e aquilo que eles têm muito medo de desafios. Por quê? Porque o desafio pode contestar aquele que ele acha dele mesmo. Então, o que acontece? Cada vez que ele vai encontrar desafio, ele vai fugir dele. Para quê? Para não expor a chance que ele não vai passar nesse desafio e vai ser expor que ele não é inteligente, que ele não é talentoso, que ele não. Simplesmente, cuidado muito na forma que vocês elogiam. Quer elogiar seus filhos? Elogia, obviamente. Fala, nossa, filho, parabéns, tá vendo? Quando você estuda, quando você esforça, você tira ótimas notas. Aí ele entende que se vai ter um desafio que ele não consegue passar, se tem uma prova que ele não consegue, ele vai saber, eu não esforcei, eu não estudei o suficiente. Na próxima vez eu vou melhorar nesse ponto. Agora, quando ele acha que o problema é que ele não é inteligente o suficiente, o que dá para fazer contra isso? Nada. Sempre os elogios têm que ser sobre os seus esforços, sobre a sua dedicação. Parabéns, filhos, eu vejo que você está esforçado, que você está melhorando, que você está correndo atrás. Parabéns, orgulhoso de você. Inteligência, tudo isso, deixa para outra oportunidade. Lição sobre nossos relacionamentos. Nenhum relacionamento não é perfeito. Sempre vai ter desafios, sempre vai ter brigas, sempre vai ter separações, sempre a gente pode ficar com o coração partido, magoado, isso. Mas temos duas maneiras de lidar com esses. Simplesmente, a primeira forma é pensar, aquele que tem mentalidade fixa, simplesmente que você não merece ser amado,
que você não é para você, que você quer vingar porque você foi muito chateado, que a pessoa traiu na sua confiança, que você acreditou que essa é a pessoa certa, entendeu? E esse tipo de pessoas, eles deixam essas experiências que machucaram eles, impede eles tentar novos relacionamentos. Eles não entendem que eles podem evoluir nesse relacionamento. Agora, quem pensa com mentalidade construtiva, ele vê tudo como uma oportunidade de entender, perdoar, ver onde ele errou, o que ele pode melhorar, mesmo que ele está machucado, ele quer aprender com a situação para o próximo relacionamento, ou no mesmo relacionamento, fazer melhor. Dentro do relacionamento, pessoas que têm mentalidade fixa, eles acham que o relacionamento que eles têm, as habilidades que eles têm para relacionar ou não, como cônjuge ou não, eles acham que não tem como melhorar, não tem chance para ter uma mudança nessa parte. Mas quem tem mentalidade construtiva, ele sabe que essas qualidades eles podem ser desenvolvidas. Então, coisas que às vezes você não entende, que ele faz diferente, vêm de culturas diferentes, pessoas com mentalidade construtiva sabem que dá para evoluir junto, como casal, entendeu? Uma maneira de mentalidade fixa, pensando que relacionamento se precisa esforçar, é um relacionamento ruim. Tudo está difícil. Não. Às vezes, precisa entender que tem muitos relacionamentos que eles precisam de trabalho e esforço. Pensa que são duas pessoas que vieram do mundo diferente, de criação diferente, de educação diferente. E se tem amor, se realmente quer, entende que você pode melhorar, você precisa conversar, evoluir. Às vezes tem brigas nessa parte, mas como tem mentalidade construtiva, quer dizer que pode evoluir, e os dois, pessoas do casal, querem isso. Dá simplesmente sentar, conversar, evoluir justamente ao longo dos anos. Ninguém fala que relacionamento é fácil, mas quando tem mentalidade fixa, é ruim porque não, ele é diferente de mim, nunca dá certo. Mas quando entende que pode sim, pode conversar, realmente pode evoluir. Quinta lição, extremamente importante: consistência e esforço e dedicação supera talento natural. Ela conta a história do Michael Jordan, um dos maiores atletas da história, um dos maiores atletas do basquete, na verdade considerado um dos maiores atletas realmente. Ele não nasceu como prodígio. Obviamente tinha um certo talento, ou bastante talento, vamos dizer assim, mas ele enfrentou no início dele rejeição, até no time de basquete do colégio, nos dois primeiros equipes de NBA. Não escolheram eles, simplesmente isso. Então ele podia desistir, especialmente se ele vem com mentalidade fixa de pensar que o talento que ele tem, que ele achou que era suficiente, não é suficiente, muitas vezes desiste. Mas o que ele fez? Jordan seguiu o conselho da mãe dele e simplesmente esforçou muito mais. Então ele pegou o talento que tinha e desenvolveu ele. No caso dele, todo dia, às 6 horas da manhã, antes de ir para a escola, ele treinava e cada vez mais forte. Até que esse esforço, essa consistência, ele superou realmente o talento natural que ele tinha. Muitas pessoas eles têm talento natural, simplesmente. Só que se você vai depender apenas de seu talento, isso quer dizer que você vai ter mentalidade fixa. Quer dizer que isso que eu tenho e isso que eu vou ganhar. E muitas vezes esse talento não é suficiente. Ele talvez pode ser um ponto de início. Obviamente, tem pessoas que têm mais privilégio do outro. Mas as pessoas que trabalham duro, as pessoas que têm consistência, pessoas que sabem lidar com derrotas, sabem lidar com desafios, no final da conta, eles ganham as pessoas que têm apenas talento. Sexta lição: pessoas com mentalidade construtiva, elas se inspiram no sucesso dos outros. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente consegue olhar o sucesso dos outros e ver isso como motivação, isso ajuda para nós, para se inspirar, para perseguir nossos próprios objetivos. A gente não vê isso como ameaça. Por quê? Como nós temos mentalidade de crescimento, quer dizer que a gente sabe que o tempo todo nós podemos evoluir, nós podemos melhorar. Então, quando eu vejo o sucesso dos outros, eu acredito que eu posso melhorar e ser tão bom quanto ele. Quando eu tenho mentalidade fixa e eu acredito que o talento, a minha capacidade, minhas habilidades é o que eu tenho, quando alguém está na minha frente e eu não acredito que eu posso melhorar, eu sinto ameaçado, eu falo, nossa, ele está melhor que eu. E como eu não acredito na própria evolução, quer dizer que ele sempre vai estar na minha frente e ninguém quer estar para trás. Por quê? Porque eu não acredito no próprio desenvolvimento meu. Uma das características mais marcantes das pessoas com mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, é a capacidade de celebrar realmente o sucesso dos outros, em vez de sentir invejosos com o sucesso dos outros. Eles realmente têm alegria ver conquistas de outras pessoas. Por quê? Porque eles sabem que se eles conseguiram e eles vão trabalhar duro, vai desenvolver, vai se esforçar, eles também um dia podem conseguir isso.
Sétima lição. Uma das características mais marcantes das pessoas bem-sucedidas é seu desejo ardente de aprender e crescer. Elas têm uma mentalidade de aprendizado contínua, buscando constantemente novos conhecimentos e habilidades. Okay? Aprender é um processo que dura a vida inteira. Não é algo que termina quando a gente sai da faculdade ou da escola. Imagina que você está iniciando um novo negócio. Em vez de se contentar com o conhecimento que é adquirido até o momento da abertura, adota uma mentalidade de aprendizado contínuo. O tempo todo você vai melhorar, o tempo todo você vai evoluir. Lê livros, faça curso, participa de workshop, busca mentores. Quanto mais você vai aprender, mais preparado você vai estar simplesmente para sucesso na vida e para enfrentar os desafios que vai surgir o tempo todo no seu caminho. E se a gente reúne tudo que a gente aprendeu nesse livro, a principal ideia que mentalidade fixa quer dizer aceitar o que você é, a sua inteligência, as suas habilidades, os seus talentos e acreditar que isso que você tem hoje, isso que você vai ter amanhã. Quando a gente fala de mentalidade de crescimento, quer dizer o que você hoje, amanhã vai ser melhor e depois de amanhã muito melhor. E se você está em evolução constante, você não tem medo de fracassar, você não tem medo do sucesso dos outros, você entende que tudo com esforço, com dedicação, você pode crescer, evoluir e atingir qualquer objetivo na sua vida. E se a gente adota realmente esse mindset de crescimento, qualquer um de nós, qualquer um, independente de que profissão que ele é, pode sim se tornar cada vez melhor. E não importa se talvez você não se acha tão inteligente ou não tem tanto talento que você gostaria de ter. Mas se você vai dedicar e se você vai continuar evoluindo, o limite é o seu para todos nós. E esse é um livro espetacular. Recomendo para todo mundo ler. Se já leu esse livro, escreve aqui no comentário se você já leu, quais as lições que você pegou desse livro, curte com outras pessoas e se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sino.